Olá, seja muito bem-vindo a mais um devocional. A gente vai falar hoje sobre esse tema. Você ensina como Jesus ensinava? Já parou para perguntar o que fazia de Jesus um grande instrutor? Será que eram palavras difíceis? Será que era um vocabulário que ele tinha? Será que o que é que fazia dele uma pessoa cujos ensinos permanecem até hoje? São repetidos, são ensinados, as pessoas se baseiam nos ensinos dele, até mesmo para fazerem leis, provérbios, ditados. O que fazia de Jesus um grande instrutor? Como é que nós podemos ensinar do mesmo jeito que Jesus ensinava? Claro, não, evidentemente, conseguindo imitar Jesus na capacidade que ele tinha, mas copiar o modelo dele, o exemplo dele e aplicar na nossa vida. Então, eu convido você a acompanhar a leitura de Marcos, capítulo 1. Eu vou ler aqui dos versículos 21 ao 27. Vamos analisar aqui como que era o ensino de Jesus, como é que ele ensinava. Então, o texto começa assim: Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aqui nós percebemos Jesus utilizando a sua habilidade, seu dom dado por Deus, a sua oralidade. Então aqui ele estava falando e as pessoas estavam prestando atenção. Qual foi o resultado? O versículo 22 diz: Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Mas por quê? O texto continua. Porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha só, os mestres da lei eram pessoas catedráticas, eram pessoas que estudavam muito as escrituras, eram pessoas que tinham lá um grande vocabulário, entendiam muita coisa, mas as pessoas percebiam uma falha nesses mestres da lei. Eles não tinham autoridade, ou eles não ensinavam com autoridade assim como Jesus fazia. Então nós percebemos aqui que Jesus, ele era congruente, ele era coerente. Ele ensinava de um modo que mostrava transparência, mostrava verdade, mostrava que ele acreditava, de fato, naquilo que ele falava. Mostrava que ele vivia aquilo que ele falava. Então ele conseguia passar isso para as pessoas. As pessoas percebiam isso nele. Não havia contradição, incoerência. Ele era muito verdadeiro. E as pessoas percebiam isso. Então, aí está uma coisa que nós aprendemos com o modo de Jesus ensinar. Ser transparente, ser verdadeiro, falar com verdade, falar com sinceridade, falar com entusiasmo, com zelo, mostrando que você realmente acredita naquilo que você está passando. Mas continua. Versículo 23. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Note agora qual foi a reação das pessoas. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Olha só, aqui novamente nós vemos a palavra ensino, mas num outro contexto. Não está falando aqui do que ele falava, ensinava, explicava, dissertava. Está falando aqui de uma ação que ele fez. Ele mandou o espírito se calar e o espírito saiu. Ele mandou se calar e sair e o espírito obedeceu. E as pessoas entenderam isso, interpretaram isso como sendo um novo ensino. Só que aqui, a palavra ensino, ela está dentro de um outro contexto. Está no contexto de uma atividade, um modo de agir.
Então, Jesus não ensinava apenas pela boca, oralmente, falando. Só nessa maneira de ensinar, falando, ele já tinha autoridade, ele era expressivo, ele era verdadeiro, ele era transparente, ele era autêntico. Mas não é só nisso. Ele também ensinava pelas obras, pela maneira em que ele agia, a forma em que ele operava as coisas, as atividades. E eles percebiam verdade nisso. Tanto é que ele tinha resultados. Os espíritos abandonavam o corpo da pessoa, deixavam a pessoa e iam embora. Então perceba, a maneira de ensinar tem que ser pela palavra e pelo exemplo. A pessoa tem que ser congruente, tem que ser coerente. As duas coisas têm que estar em sintonia. O que você fala e o que você faz precisam estar encaixados, em sintonia. Tem que ter coerência, congruência. Não basta falar uma coisa e fazer outra. Porque as ações, até tem um ditado que fala isso, né? As ações falam mais alto do que as palavras. E falar, nesse caso, significa exercer influência. Quer dizer, as ações exercem mais influência do que as palavras. Tanto que tem um outro ditado que fala assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, presta atenção na sua vida. Você está ensinando com transparência, com autenticidade, está sendo autêntico, verdadeiro. Mas, mais importante ainda, você está sendo coerente com o que você ensina, com o que você prega, com o que você fala. A sua vida mostra essa verdade. Então, aí sim, a gente pode falar que nós estamos ensinando como Jesus ensinava. Porque Jesus era coerente. Por isso que as pessoas ficavam encantadas, tanto com a maneira que ele falava, não eram palavras bonitas, né, palavras complicadas, não. Mas aquela verdade, aquela transparência, aquela autenticidade. E também com a vida dele, com o que ele fazia. Tudo era coerente. Então, se nós fizermos isso, modelando Jesus, imitando Jesus, com certeza a nossa pregação, o nosso ensino, né, nossos ensinamentos, o que a gente fala, vai realmente encantar as pessoas. Né? Não pelas palavras bonitas, difíceis, não, mas pela verdade, pela coerência, pela autenticidade, pela transparência e pela coerência com as nossas atividades, com a nossa vida. A nossa vida tem que mostrar que realmente nós vivemos aquilo que nós falamos. Se fizermos isso, com certeza vamos ser bons instrumentos na mão de Deus, na mão de Cristo, para ajudar as pessoas a se aproximar de Deus por meio de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui e compartilha também com seus contatos, para que mais pessoas possam receber esta palavra no seu coração e possam refletir nisso e possam buscar a Deus por meio de Cristo. Grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.